você alcançar seus objetivos. No ar, seu momento. Pois é, terça-feira é dia do nosso quadro Seu Momento. É dia da gente bater um papo e ter reflexões bacanas aí com o nosso coach Levi Corrêa, que já está por aqui nesta terça-feira. Bom dia, Levi. Bom dia, Juliana Caetano, bom dia, amigos. Levi, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu selecionei, Juliana e amigos, as 10 atitudes que me ajudaram a mudar a minha vida. Olha, que sensacional. Adoro rankings, listas e coisas assim, enumeradas. Dá uma organizada na cabeça da gente, não dá, Levi? Pois é, e no final eu vou convidar o ouvinte a montar dele, Ah, que legal. porque isso me ajudou, continua me ajudando, Uhum. mas não é uma receita. Então pode Cada um servir, tem o seu. cada um tem o seu, pode servir para alguém, mas algumas das pistas que a gente vai dar, eu acredito que é de grande valia para a gente levar para a nossa vida, para a gente se perceber. Primeira reflexão que eu quero convidar o ouvinte a fazer comigo é: quanto tempo de verdade você fica com você? E por que isso é importante? Porque a gente vive na correria. A gente vive o nosso dia a dia envolto de uma série de circunstâncias que a gente para de perceber a nossa companhia, a nossa caminhada e meditar a respeito da nossa trajetória. A gente está sempre pensando no que a gente vai fazer. Ai, o que eu tenho que fazer depois? Ai, o que eu tenho para fazer depois? A gente nunca curte o que a gente está fazendo naquele momento. Exato, e esse é o ponto, porque eu deixo de perceber uma série de coisas que podem ser melhores. Eu deixo de perceber uma série de coisas que eu posso ser grato, deixo de perceber uma série de coisas que eu posso evoluir, principalmente se eu parar um pouquinho. Agora, qual que é esse tempo? Não tem uma regra. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, o importante é que seja você com você, que não tenha distração, que não tenha celular, que não tenha TV, que não tenha talvez outras coisas que tirem a sua atenção. E aí tem duas perguntas que você pode se fazer para entender como que de verdade você está com você. A primeira: o que eu estou fazendo? O que atualmente eu venho me dedicando? Para onde que vai minha energia? Para onde que vai minha intenção? Depois, aonde eu quero chegar? Será que o que eu estou fazendo hoje me ajuda no exercício de onde eu quero chegar? Então, esse é o primeiro ponto. Você parar para se perceber, entender como que está a sua energia e perceber se está indo na direção que você realmente quer para a sua vida. Depois, o segundo ponto extremamente importante é: dedique-se a encontrar uma habilidade sua e trabalhá-la à exaustão. Por quê? Porque o que mais a gente encontra, e mais eu encontrei, e grande parte de momentos também me percebi assim, a gente se contenta com o médio, a gente se contenta com o mediano, a gente se contenta com aquela profundidade medíocre. E tem muito mais. Tem muito mais que a gente pode fazer se é realmente algo que me inspira. Então, o convite que eu faço é mesmo para você olhar para aquilo que você entende que tem uma habilidade, para o seu talento, para aquilo que você é habilidoso, e transforma isso. Deixa isso maior. Já que você tem facilidade para aquilo, se dedicar totalmente Põe àquilo. energia. Coloca vontade, põe dedicação nisso. E aí você começa a se destacar da maioria. Primeiro, porque você coloca energia, foco e intenção. Isso é transformador. Segundo, que a maioria das pessoas que você encontra, ela vai te puxar para o mediano. Então, se você se dedicar um pouco a mais, se dedicar 10 minutos a mais por dia, ou 1 hora, não sei o que for, você começa a sair dessa média. E por que isso? Porque aí você se destaca. Vamos lembrar de algumas pessoas que é comum? Por exemplo, Popó, o lutador. Gustavo Kirten, o tenista. César Cielo, até hoje. Hortência, Paula, da nossa época, Marcelo Negrão. Pessoas que se destacam, né? Se destacam ainda, né? O Anderson Spider. E olha o próprio menino Neymar que está fazendo aniversário hoje. Está fazendo Neymar, aniversário dele. E percebe, em algum momento eles se dedicaram além do que é costume. Deixaram de fazer coisas e saíram da média. Saíram da média. E aí, qual que é a receita? Não tem receita, é você perceber o seu momento.
É você perceber para onde vai a sua energia, para onde está indo a sua dedicação. Mas a grande provocação é: não seja mediano. Porque aí te comparam. Porque aí vão te igualar. Porque aí, se você está igualado, você é comparável. E não reclame se você ganhar o quanto os outros estão ganhando por aí. Terceiro, é muito interessante porque quando a gente começa a descobrir propósito e missão e onde eu quero chegar, a gente acaba ignorando algumas coisas. E a gente deixa de perceber outros pontos de vista. Para a gente trabalhar um pouco isso de uma forma um pouco mais nivelada, e se fosse comigo? Sabe, às vezes as pessoas dão ideias boas do nosso lado, mas a gente está tão fechado àquilo que a gente quer que a gente deixa de perceber e podem passar grandes oportunidades. Será que se fosse comigo, indo em direção a uma pessoa dizendo algo que, puxa, ela poderia melhorar, ou um feedback construtivo, e não escutando naquele momento, como que eu estaria? Então, pergunte-se com o dia, com a sua vida, na sua semana, e se fosse comigo? Isso ajuda a alinhar um pouquinho a sua intensidade para a sua trajetória. E, inclusive, ver, perceber e sentir outros pontos de vista. Por isso, a reflexão. Na nossa era, as mudanças são muito comuns. E aceitá-las faz parte da gente começar a mudar a nossa percepção sobre a nossa vida, né? Reconhecer as mudanças, entender as mudanças e aceitar que a gente vai falhar também, né? Por mais que a gente destaque profissionais como Neymar, como Anderson Silva, como Popó, como Guga, como Kirten e tantos outros, né? Esses precisaram mudar, precisaram entender as mudanças que estavam acontecendo ao redor deles. O próprio Neymar, quando saiu do futebol brasileiro e foi para o futebol acomodado europeu. No Santos, ali sempre foi criado ali. Imagina a mudança que ele deve ter tido que trabalhar com ele mesmo para ir para a Europa, Exato. né, por exemplo. E uma coisa que eu percebo na época foi até no nível de musculatura. Sim. Ele precisou ganhar massa muscular para ele ter um futebol de mais contato da Europa. Precisou mudar em todos os sentidos. Em né? todo sentido, inteligência emocional, que é isso que está em evidência nos dias de hoje, né? Então, as mudanças vão acontecer. Eu preciso aceitá-las. E reconhecer quais são as minhas falhas. Porque aí sim eu começo a engajar no processo de mudança. Tem uma coisa que aconteceu comigo, Juliana, e ela é fundamental. Olha que interessante que eu vou dizer. Mais leitura e menos livro. Por que isso? Às vezes, na ânsia de buscar conhecimento, a gente começa a comprar livros. Agora, a gente lê todos. Ou a gente vai colecionando eles. Olha para a estante e vê todos estampados, né? Visualmente está muito bonito, mas de verdade, você pega um livro por mês ou uma página por dia. Ainda mais com o celular agora. Ainda mais com o celular agora, né? E o livro é a provocação, mas tudo bem se for um e-book, sem problema nenhum. Sim, né? ok. E uma coisa que eu lembro, que me ajuda muito, inclusive nos dias de hoje, é eu buscar histórias de sucesso que estão alinhadas com meus objetivos. Por quê? Porque quando a gente mostra e lê e percebe que tem pessoas que conseguiram chegar onde você quer chegar, isso causa uma conexão fantástica entre você e sua mente e seus objetivos. Puxa, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Parece que fica mais possível. Né? Mais possível, né? Aprenda inglês em 6 semanas. Eu tenho um amigo que, puxa, conseguiu. Por que eu não vou conseguir? Né? Então, esse mais leituras e menos livros, quando a gente começa a ver, perceber a questão do tempo e o quanto a gente se dedica, talvez a gente comece a diminuir a compra e exercitar mais aquilo que a gente já tem. Né? Por isso, é um comportamento extremamente importante. Esse ponto é recorrente, Juliana, e eu vou trazer sempre que possível, que são as pessoas negativas. Como que a gente se distancia de pessoas negativas no dia a dia? Primeiro, que a gente começa a perceber que elas estão puxando a gente para baixo. Né? Com as ideias para baixo, com a energia para baixo, só reclamando. Só que aí eu coloquei um mais nem tanto na frente. Será que é importante a gente não virar totalmente as costas para as pessoas negativas? De vez em quando tem um negativinho ali que a gente... Tem um contrapontozinho ali para dar uma, né? Exato, porque se eu estou olhando e não estou vendo nenhum detalhe que talvez as pessoas negativas tragam, talvez eu tropece. Né? Então vale a pena. Tem até uma história que... É a história do preguiçoso, né? Acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Que tinha um gestor que, quando ele iniciava um projeto numa empresa, a cada 4 pessoas ele colocava um preguiçoso.
com a mesma competência, com a mesma capacidade, mas preguiçoso. E olha um preguiçoso olhando para um projeto. O que ele quer? Ele quer velocidade, ele quer assertividade. E às vezes é esse ponto que a gente precisa para mudar toda a circunstância. Né? Então isso talvez sirva, e talvez, porque serviu para mim, não sei se para vocês, veja as pessoas negativas que estão do seu lado. Se elas estão puxando muito, mas tenha sempre um bom negativo por perto. Para te dar uma puxada. E naturalmente, o que vai acontecer? E já vem a próxima dica: diminua suas reclamações. Geralmente a gente reclama porque a gente não entendeu o quanto de habilidade a gente tem e deixou de tentar. E a gente volta a reclamar. E a principal forma da gente lidar com isso, isso eu faço até hoje, pega o seu dia, anota todas as suas reclamações. Todas, põe no papel. No outro dia, você está com aquela lista. Pega uma e se dedica a eliminar. Aquela reclamação. Pega uma. Você teve 10 durante o dia? Ótimo. Eu vou pegar uma das 10 e vou diminuir. E depois, no outro dia, eu pego a segunda e pego a terceira. Um exercício para a gente olhar, de fato, se a gente está se percebendo, se aquela reclamação faz realmente sentido ou não. Né? E as coisas podem se transformar na sua vida. Às vezes no dia seguinte não faz tanto sentido quanto fazia no dia anterior. Né? Não faz. É como filme, é como livro que a gente lê, ou leu há alguns anos atrás, quando a gente lê de novo, mudou o valor, mudou a percepção e nosso pensamento é totalmente diferente. Para a gente finalizar, é importante também a gente anotar os nossos avanços. Sim. Anotar o que está dando certo. Anotar, porque o dia é corrido, as circunstâncias acontecem, o senso comum ele vem. Mas se a gente não tem claridade sobre aquilo que a gente está alcançando, a gente facilmente vai ser levado pela onda. E a tendência é valorizar aquilo que deu errado, né? E valorizar. Puxa, não consegui. Puxa, tinha que ter ido naquele... Uma coisa simples, né? Puxa, tinha que ter ido ao banco e não consegui. Aí você fica se martirizando por aquilo que você não conseguiu fazer. Exatamente. Tantas outras coisas que você conseguiu fazer não tem o menor valor, porque aquela já cobriu tudo, mudou a sua vibração, mudou seu sentimento, seu dia já não vai estar bom. E aí você pode perceber aonde começou tudo isso. E encaixado com isso, Juliana, Caetano e amigos, não mude apenas o pensamento, mas os sentimentos do seu coração. E por que isso? Porque em vez de sentir aquilo que você não tem, sinta como se tivesse. Que interessante isso. E olha que o sentimento é uma expressão que ele tem uma força muito grande. O sentimento ele está muito além. O pensamento é importante, mas tem pesquisas que dizem que o sentimento tem muito mais força, que o que vem do coração é muito mais forte. Mais forte do que o que vem da mente? E aí eu coloco para debate. Por quê? Porque quando a gente não se sente bem, como que é o nosso dia? Nossa, é terrível. Quando alguém fez algo por nós, para nós, que não encaixou bem, como que passa o seu dia? Como que está a sua vida? Quando você recebe alguma coisa que muda o seu sentimento, como que tá? Você parou para pensar sobre isso? Ou simplesmente aconteceu? Então, dedique-se a sentir, não o que você não tem, mas sentir e ter gratidão como se tivesse. Então, o que eu quero? Eu quero aquela conquista, eu quero aquele resultado, sinta-se como se tivesse. Porque daí você manda uma mensagem para sua mente dizendo assim, é possível. E aonde começa tudo? Aqui, na minha mente. E para finalizar, Juliana, assim como eu estou ajudando, escolha uma pessoa para você ajudar também. Né? Monta a sua lista, monta aquilo que faz sentido para você e pega alguém. Pega alguém que para você crescer junto. Né? Sozinho você vai longe, mas acompanhado você vai muito mais longe. E essas foram as reflexões sobre as 10 reflexões. Faça as suas também, né, Levi? E dá para começar quando a gente der conta. Hoje você ouviu todas essas reflexões, vai pensar sobre isso, a gente espera, né? Todos os ouvintes que estão acompanhando o nosso quadro Seu Momento de hoje. A gente tem uma coisa de ter pressa também, de fazer as coisas rápido e para ontem. E nem sempre as coisas precisam ser dessa maneira, né, Levi? Muita velocidade tem a ver com perda de foco. E quando eu perco meu foco, eu posso estar indo em direções que aquelas que eu não almejava. Então, de todas essas que a gente conversou, escolha uma. Escolha uma. Assim como as reclamações, que você pode escolher uma por dia para eliminar, escolhe uma, depois você pega duas, mas monta a sua. O poder está no individual. O poder está naquilo que é seu.
olha para isso como algo, como um caminho, não como uma receita. Se receita desse certo, não teria a mão para o bolo, não teria a mão para a comida. E, independente disso, tem um coração ali também, Juliana, que tem a ver com sentimento, que tem a ver com tudo aquilo que transforma. Façam as suas 10 mais, a sua lista aí, que com certeza vai servir pra gente ser um pouco melhor. Acho que esse é sempre o objetivo, né, Levi? A gente conseguir realizar as coisas em todas as áreas. A gente não especificou nenhuma área hoje, mas isso serve pra tudo na vida da gente. Né? Para tudo. Quando a gente para se perceber, a gente se percebe no lado pessoal, no lado profissional, no relacionamento e na vida, na família. E talvez você comece a entender que você está com bastante tempo com a família, mas com pouco tempo de qualidade. E talvez nessa parada você percebeu que é importante desligar o celular, que é importante se dedicar mais àquilo, porque o tempo vai embora, ele não volta, e simplesmente você pode estar dando atenção para uma série de coisas hoje que estão tirando a qualidade da sua vida e te levando para uma vida talvez fria, sem valor, sem propósito. Mas há possibilidade de mudança e ela começa com você e não com os outros. Se você detectar, então vai ficar melhor ainda para poder fazer alguma coisa e um passo de cada vez, né, Levi? Exatamente. Esse foi o nosso quadro, Seu Momento, desta terça-feira. Mais uma vez o coach Levi Correia aqui conosco. Vai estar de volta na semana que vem, na terça-feira que vem, com certeza com mais reflexões bacanas, com mais histórias bacanas que a gente sempre pode aproveitar. Levi, super obrigada. Eu que agradeço. Até terça-feira que vem. Bom dia para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.